Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito boa noite para todos vocês, bom dia, boa tarde para todo mundo que está assistindo esse vídeo num horário diferente do que foi postado. Hoje uma partida Corinthians e Velo Clube, Campeonato Paulista. Independente da partida, se foi boa ou não, voltamos com 3 pontos para casa, graças a Deus. A gente estava precisando desses 3 pontos, dar um alívio para a gente, porque o Corinthians estava fora da zona de classificação. E com essa vitória, com esses 3 pontos, o Corinthians volta para a zona de classificação e estamos mais aliviados aí, né? Tomando um cafezinho aqui, muito tranquilo. Vamos aí falar desse pós-jogo do Corinthians, falar sobre a partida do Corinthians. Corinthians, vamos começar falando pela escalação. Corinthians vem com um sistema defensivo. Primeiramente, falar sobre o Pedro Milans, né? A estreia do Pedro Milans, lateral direito. O Corinthians, o Dorival Pita ali já para fazer a estreia dele de imediato. Foi anunciado, se eu não me engano, foi ontem mesmo que foi anunciado. E ele já vem para ser titular. Não dá para falar muito sobre a estreia dele, porque foi uma estreia que o Velo Clube não jogou muito pelo lado dele, o Corinthians não atacou muito usando o lado direito do campo também. Então acho que é muito cedo para falar bem, falar mal, para trazer assim uma análise do jogador Pedro Milans, que é novo no Brasil, né? É o primeiro clube dele aqui no futebol brasileiro. Mas é um lateral novo que chega para ganhar experiência também com o Corinthians. De certa forma, o Corinthians acho que assinou com ele por 4 anos, então é importante ressaltar isso, porque se ele, ele jogar esse ano ou não, se ele for bem ou não esse ano, ele tem 4 anos de contrato aí com o Corinthians. Mas vamos falar primeiramente do sistema defensivo ali, com André Ramalho e Gabriel Paulista. Eu acho que é uma boa, de verdade. O Corinthians não ganhou quase nenhuma bola no alto, muito cruzamento do time do Velo, e o Corinthians não ganhou praticamente nenhuma bola no alto. E isso é algo ruim que a gente tem que pontuar, porque com o Gustavo Henrique o Corinthians é muito forte na bola aérea. E a gente percebe que com o Gabriel Paulista e o André Ramalho, o Corinthians já diminui um pouco o nível na bola aérea. Então é importante ressaltar isso. Mas é uma partida confiante dos dois zagueiros, né? O Velo Clube é um clube que é claro, não tem toda uma estrutura para pressionar o time do Corinthians, mas uma partida segura do sistema defensivo. O que falar do lateral Hugo, né? Pela esquerda, não tem nível para jogar no time do Corinthians, né? Não tem nível para vestir a camisa do Corinthians. O Marcelo Paes e o Corinthians precisa urgentemente ir atrás no lateral esquerdo, porque o Matheus Bidu é só Matheus Bidu. É só Matheus Bidu, não tem mais ninguém. É, Vamos falar também, mais uma vez, o Dorival Júnior opta pelo Matheus Pereira, de volante. E a último vídeo eu falei que o Matheus Pereira eu tinha quase certeza que ele ia ganhar a titularidade com o Dorival Júnior. É claro que o Alisson ainda não chegou, né? Ele só vai chegar depois que acabar o Campeonato Paulista. Não está ainda certo com o Corinthians, mas está praticamente certo. Então acho que vai ficar ali uma disputa entre Alisson e Matheus Pereira pela titularidade. Eu acho que o Matheus Pereira sim vai ganhar mais minutagem. Eu acho que desde que ele chegou, desde que ele foi anunciado, ele jogou todos os jogos. Isso é importantíssimo de pontuar. É importantíssimo da gente prestar atenção também, porque isso deixa claro pra gente o tanto que o Dorival Júnior vai querer usar o Matheus Pereira e tem que usar mesmo. Boa saída de bola, boa condução de bola. Falar também do volante André, que tem uma ótima condução de bola. Errou alguns passes na partida de hoje, mas ganha mais uma oportunidade como titular com o Dorival Júnior. E muito bom, né? Volante. Muito bom volante, André, que também fez gol já esse ano. Tem bom desarme, boa condução de bola. É claro que é um jogador, é um volante que tem que ser lapidado, e vai ser lapidado pelo Dorival Júnior, vai ser lapidado pela comissão técnica do Dorival Júnior também. Mais uma partida que o Dorival Júnior opta por povoar o meio campo, né? Encheu o meio campo de volante com o Matheus Pereira, com o volante André, com o Charles,
com o Rodrigo Garro também, que é mais meia, só que também veio buscar mais a bola também, lá de trás. E o Corinthians opta também por encher ali, né? Preencher o meio-campo, encher vários jogadores no meio-campo e jogar essa bola pro desafogo do Vitinho, pro Vitinho jogar, driblar, cortar para dentro e chutar. E pelo Corinthians estar bem povoado no meio-campo, a gente vê muito chute de fora da área do time do Corinthians, né? Que foi uma arma nesse jogo. O goleiro do Velo Clube teve ótimas defesas, né? Se não fosse o goleiro do Velo Clube, o Corinthians teria metido uns 3-0 no primeiro tempo, que teve umas três bolas ali de fora da área, uma do próprio André, uma do Vitinho e a outra eu não lembro de quem foi, mas também teve ali um chute de fora da área. E a gente tem que falar disso, né? Porque o Dorival Júnior, por ter povoado o meio-campo, o time do Velo Clube tem muito jogador para marcar ali no meio-campo, na parte do meio-campo, e daí o Corinthians às vezes sobra um jogador e outro e tem a pancada de fora da área. E não saiu um gol dessa forma, mas graças ao goleiro. Mais mérito do goleiro do Velo Clube do que demérito dos jogadores do Corinthians que chutaram essas bolas de fora da área. Vamos lá. Vamos falar da volta do Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro, claro, jogou a última partida, jogou o clássico, né? Mas o Rodrigo Garro não jogou como titular, né? Ele entrou no segundo tempo. E o Rodrigo Garro começa como titular e a gente desconhece o Rodrigo Garro que jogou os dois jogos, né? A gente desconhece o Rodrigo Garro que jogou o último jogo, a gente desconhece o Rodrigo Garro que jogou esse jogo. É o Garro que a gente não está acostumado, né? A gente não está acostumado a ver o Garro tentar, tentar, tentar e errar. Ele tentou bastante, eu até sinto que ele poderia ter tentado mais, só que é mais culpa do sistema que o Dorival Júnior armou para essa partida. Então, a gente desconhece a partida do Rodrigo Garro, né? Não dá pra falar muito sobre, não existiu, né? Ele, sei lá, ele tentou, tentou e não foi a lugar nenhum, né? É o famoso nadou, nadou e morreu afogado. Então, não dá pra falar muito sobre. É, O Dorival povoou, tem que falar isso. Eu quero deixar isso claro porque na última partida eu falei disso também. Na última partida, o Corinthians, o Dorival povoou o meio-campo e liberou os dois laterais, e daí existia muita virada de bola dos dois laterais, por o meio-campo estar povoado, e o São Paulo ficou meio que perdido nesse sistema. Na partida do Santos, ele fez isso também, ele usou esse sistema, usou essa partida também. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso, porque ele usou em três partidas seguidas o mesmo sistema, de muito volante. É bom até que ponto? Porque eu senti que essa partida o Corinthians faltou usar bastante. Teve Vitinho e Guinegão no ataque, só que poderia ter, tipo, por exemplo, o Dieguinho na ponta direita. Eu senti falta disso, eu senti falta do um para um, por mais que o Vitinho tentou demais. O Corinthians. Foi uma partida ruim do Corinthians. Independente dos 3 pontos, foi uma partida muito negativa do time do Corinthians. É uma partida de pouca tentativa, de pouca chance. Muito chute, claro, muito chute de fora da área, mas pouco sistema tático também. Pouca estratégia do Dorival Júnior, não dá para elogiar a partida. Foi uma partida que deu sono, de verdade, deu sono. É uma partida do Corinthians muito ruim. Eu não gostei da partida do Corinthians, acho que ninguém que assistiu gostou. Quem assistiu o jogo inteiro sabe de tudo que eu tô falando. Então é isso. Vamos ver a próxima partida. O Corinthians logo logo começa o Campeonato Brasileiro na partida contra o Bahia e que vai ser na Vila Belmiro, né? Vai ser fora de casa, era pra ser dentro de casa, só que o Corinthians mandou o jogo lá pra Vila, né, no estádio do Santos. Então logo logo tem isso, logo logo também 1 de fevereiro tem também a partida contra a final da Supercopa contra o Flamengo e também mais partidas do Campeonato Paulista. Tudo muito em cima, né? Muito jogo em cima, muito jogo em cima da hora. Vamos falar de mais uma vez o Corinthians sendo prejudicado pela arbitragem, né? Teve aquela entrada do jogador do Velo Clube no Vitinho, que foi, acho que foi no primeiro tempo mesmo.
Poderia o juiz, com certeza, o VAR também, poderia ter chamado o juiz para dar o cartão vermelho, porque foi entrada criminosa, né? Que o Vitinho sofreu. Acho que foi do lateral direito, se eu não me engano, no Velo Clube. Posso estar errado, mas acho que foi. Mais uma vez, o Corinthians sendo prejudicado por isso, né? Uma falta, uma desatenção do juiz e o VAR não chamou. Não tem muito o que falar, porque isso afetou, claro, o jogo. O Corinthians poderia ter jogado contra 11, apenas 11 jogadores contra o Velo Clube, só que também não. Pelo jogo do Corinthians também não dá pra falar muito se o Corinthians ia usufruir disso. É claro que sim, né? Na teoria, né? Na prática, é outra coisa. Então não dá pra falar muito sobre. Vamos falar sobre os 3 pontos. Os 3 pontos muito importantes. O Corinthians estava fora da zona de classificação, eu falei isso no começo do vídeo. O Corinthians não estava na zona de classificação, acho que faltava uma colocação, acho que estava em nono, se eu não me engano, antes da partida começar. E esses 3 pontos é muito importante porque o Corinthians vai para cima da tabela e respira, né? Respira um pouco. É claro que todos os times estão muito junto ali, é tipo 3 times. É 3 times para sair, 3 pontos, né? Quer dizer, 3 pontos para sair, 3 pontos para descer. Então tá muito ali no birimbolo, não tá muito afastado da zona de classificação, não tá muito afastado também os times que estão em cima. É, Só que mesmo assim, né? Se o Corinthians deixa para a próxima partida, com o Campeonato Brasileiro já chegando, com a Supercopa já chegando, o Corinthians ia se complicar e é o que os times paulistas, os times grandes, né, estão deixando para fazer. A gente vê o São Paulo lá abaixo, fora da zona de classificação, perto da zona de rebaixamento. A gente vê o Santos fora da zona de classificação. E a gente vê só o Palmeiras lá e agora o Corinthians também, claro. Então, o Corinthians, esses 3 pontos é muito importante pro Corinthians. É muito importante. Dá um alívio, dá um respiro. E também 2 partidas seguidas, né? 2 partidas seguidas de empate do Corinthians, de 1-1. 1-1 contra o Santos, 1-1 contra o São Paulo e ia ser 0-0 agora contra o Velo Clube, fora de casa. Então ia ser 3 empates seguidos e agora com essa vitória o Corinthians respira e mais uma vitória, né? O Corinthians só tinha ganhado na temporada contra a Ponte Preta no primeiro jogo e agora mais uma vitória. Que bom. Não tem muito o que falar da partida de hoje. Então, foi um jogo muito, muito sonolento. Foi um jogo muito ruim do Corinthians. Não tem muito o que falar. Um vídeo até mais curto do que os outros. Não tanto também, mas mais curto. Enfim, para você que gostou do vídeo, deixa o like. Para você que não gostou, deixa o seu comentário aí, a sua crítica construtiva. Para vocês que têm a opinião contrária ou também igual a minha, também deixe nos comentários. Muito importante o seu comentário. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu acho que é o quarto ou quinto vídeo do canal, não sei ao certo. Mas estou muito feliz com tudo, muito empolgado também. E Deus abençoe todos vocês. Tamo junto e vai Corinthians, vambora!